Oi! Hoje é dia de unboxing da tag Experiências Literárias, tag Inéditos, a caixinha laranja, embora esteja azul, edição novembro de 2023. Pois é, pessoal, chegou a hora de mostrar a outra parte da caixa que eu já comecei a fazer o unboxing lá na semana passada, na segunda-feira, que é o dia tradicional aqui no canal, de a gente abrir caixas com livros que vai fazer parte da nossa estante. Futuras leituras, claro, né? Pois bem, eu falei que é a caixa laranja, mas está numa caixa azul porque eu compro as duas caixas da empresa Tag Experiências Literárias, tanto a curadoria, que eu abri na semana passada, quanto esta, a Tag Netos, que é a caixa laranja, então tá tudo aqui dentro. Bom, claro, vou pegar então apenas o livro que faz parte então desta metade laranja, justamente o livro brochura. Aliás, o mimo da vez já está aqui do lado, quem viu o vídeo passado, aliás, deixa aqui em cima para você dar uma conferida, já sabe do que se trata, mas eu vou mostrar de novo aqui ao final do vídeo. Mas o que importa é tirar o elemento principal, que é este daqui, o livro brochura. Sim, o que teremos aqui neste mês na tag Inéditos. Bom, a gente vai logo conferir, porque a gente não precisa enrolar mais. Vamos então logo ver o estojo da vez. E bom, aqui é daqueles que é puro grafismo, exatamente isso. Numa primeira batida de olhar você pode até dizer, parecem espinhos, talvez agulhas, mas na verdade isso aqui são ponteiros de relógio. Olha só, presta atenção, essa arte mais comprida que vai até um ponto central e depois se conecta com outra haste menor, mas tem uma espécie de gotinha na ponta, claro, a grandona são as horas e a haste menor são os minutos. Pois é, aquela coisa complicada para quem era criança, no meu tempo, né? Era difícil a gente aprender as horas, né? Haste grande horas, haste pequeno os minutos. Hoje em dia está tudo digital, está tudo em número, é fácil. Qualquer criança idiota sabe as horas. Mas enfim, voltando ao que interessa aqui. A capa é simplista, ok, e a gente fica se perguntando, tá, é uma história que tem a ver com a passagem de tempo? Talvez uma história de formação de um personagem? É, pode ser que sim, né? Quem sabe um evento histórico. Do outro lado não tem mais nada. Então a gente tem que apelar para a lombada e descobrir o título da vez, que é Lugar Errado, Hora Errada, de Gideon McAllister. Pois bem, aí tem tudo a ver, desta vez, a imagem do estojo com a história da vez, né? Invoca completamente esses rabiscos, que na verdade são os ponteiros do relógio, com o título, né? Lugar Errado, Hora Errada. Perfeito, uma coisa bem simples, nada muito complicado, até quase elegante, se não fosse assim o tratamento gráfico. Sim, poderia dar um acabamento melhor, né? Não ser apenas esse tom meio rosadinho, né? Quase um salmão também, com o grafismo branco, né? Mas de qualquer forma é bonito, tirando que o principal, o livro e a revistinha, a gente percebe que lá dentro temos uma cor completamente roxa, então, que também está aqui na lombada, né? É bem bacana, é simples, mas eu gostei bastante aqui deste estojo nesse mês. Bom, eu falei que tirei a revistinha de dentro e daqui a pouco eu vou mostrar com bastante detalhe tudo que tem nela, porque agora vamos ao principal, vamos à capa do livro. E aqui sim temos o domínio daquela cor roxa que a gente viu lá no interior do estojo, bem bacana. E ao fundo temos em destaque uma casinha, quase uma casa de cuco, né? Mas talvez seja a representação de uma casa de verdade, de pessoas, né? E temos aqui os ponteiros do relógio. Faz uma combinação interessante, né? É que nem o relógio cuco, vocês sabem como é que era o relógio cuco, né? Quando dava as horas cheias, o passarinho saía lá da portinha, que não tem a portinha representada por aqui, mas algo, acho que digamos, é similar, né? Com certeza a história tem um desses elementos também, né? O relógio cuco, ou o próprio passarinho, ou coisa que o valha, né? Mas a capa tá bacana, esse roxão aqui, com essas cores aqui, meio salmão, como eu disse da outra vez, é uma composição também interessante, completamente simples, mas que funciona, isso que é bacana. Procurando mais elementos do outro lado, temos, olha só, uma certa, não é continuidade daquela imagem da casa, mas temos talvez a mesma casa, agora com uma janela e uma silhueta de uma personagem feminina, provavelmente, talvez uma criança, né? Pode ser também. É, uma coisa ou outra. Mas temos sinopses por aqui, isso que importa para a gente compreender um pouco do que teremos aqui nesse mês. Diz aqui,
Você conseguiria impedir um assassinato depois de ele já ter acontecido? Acho que é meio difícil, né? Eis um pesadelo para qualquer mãe. Tá, agora a gente entende, né? Seu filho alegre, engraçado, inocente, comete um crime terrível. Ele mata um completo estranho. Você não sabe quem é o estranho. Você não sabe por que seu filho o matou. Só sabe que seu filho foi preso e que o futuro dele está arruinado. Em algum lugar do passado estão as respostas para tudo isso e você não tem outra opção senão procurar por elas. Aqui embaixo, bem no cantinho, temos que a tradução é da Juliana Romeiro. Bacana. Temos então aqui bem explicitado para a gente mais outra história thriller. E sim, é a especialidade desta caixa. A TagNet sempre no seu projeto inicial tinha essa proposta de oferecer para nós literatura um pouco mais, digamos, dinâmica, rápida, de fácil digestão, ou seja, com uma pegada assim que a gente bate o olhar na sinopse e fala, interessante, quero ver como tudo isso aqui termina. É basicamente isso, né? Essa sinopse aqui é do tipo provocativo, você fica, claro, interessado por essa história, ou não, né? E você quer consumir o produto de maneira rápida, quem sabe às vezes uma bela tarde de sábado você consegue ler todo este livro aqui, que é bastante grandinho. Falando nele, né? Vamos dar uma olhada então. Primeiro, antes, não no livro, vamos dar uma olhada primeiro no marcador de página, já estava tirando tudo fora de ordem. Bom, puxando aqui, tudo é o mais do mesmo que a gente sempre está acostumado, apenas quase um corte vertical da capa do livro. Todos os elementos aqui presentes, o fundo roxo, os ponteiros do relógio e o título, Lugar Errado, Hora Errada, de Gillian McAllister. Ok, rodando aqui atrás de uma frase, temos: o tempo é só um jeito de nós acharmos que somos agentes livres. Tá aí, ó, uma frase interessante que veio desta vez no marcador de página, ou costumeiramente, melhor dizendo, né? Não costuma vir bons destaques frasais aqui no marcador de página. Isso porque parece que o pessoal não caça direito o que tem de interessante do que é dito pelos personagens ou pelo próprio narrador da história, ou porque às vezes não tem frase legal mesmo. Mas enfim, tá bacana, gostei dessa frase. Mas vamos dar uma olhada então, agora sim, no interior do livro. Onde abrindo, damos de cara com uma orelha aqui recheada de informações. Deixa eu ler primeiro esse grande destaque aqui. Gillian McAllister, autora best-seller do New York Times, criou um thriller sem precedentes com a história incrivelmente inteligente e cheia de reviravoltas de uma mãe que precisa voltar no tempo para evitar que uma tragédia aconteça no seio de sua família. É interessante isso, voltar no tempo, é quase uma história também de ficção científica, não é só um thriller não. Bom, tem mais texto aqui, eu não vou ler, dá uma frisada no vídeo para você poder conferir. E vamos agora para a folha de guarda, que é exatamente algo que a gente já tinha visto lá no estojo, a mesma imagem basicamente. Depois vem aquela famosa frase, essa edição foi feita com carinho pela tag para seus associados. Logo em seguida, o frontispício, já sabíamos, tradução da Juliana Romeiro, Lugar Errado, Hora Errada, de Gillian McAllister. E eles colocaram até na página anterior, a gente precisa voltar, né? A parceria da vez da tag é com a editora Record. Pois bem, continuando aqui, temos o expediente. Vamos ver se temos algumas informações a respeito dos materiais gráficos, que é o que a gente analisa lá no finalzinho do vídeo. Pois bem, temos marcado que é uma ficção inglesa, certo? E agora o material gráfico parece que não tem nada apontado por aqui. Realmente é algo bem genericão, né? Bom, página seguinte temos uma dedicatória para Felicity e Lucy. Quero ser agenciada por vocês em qualquer multiverso. Olha só, outra indicação aqui, que temos uma história talvez de ficção científica, né? Multiverso. E já começa então a narrativa na página seguinte, dia 0, logo após a meia-noite. Jen está feliz que os relógios vão atrasar 1 hora hoje. Ela vai ganhar 60 minutos. Um tempinho extra para fingir que não está esperando acordada pelo filho. Bacana, ou seja, a história se passa num lugar onde temos horário de verão ou algo parecido com isso, né? Como eu disse, o livro é grandinho, ele vai até a página 394, com letras pequenas. A fonte realmente é piquititica. A gente pode até imaginar que esse livro aqui chega na casa das 500 páginas em tamanho de fonte razoável. Mas, como eu disse, é uma história thriller. Pois bem, né? Olha só, aqui no final a gente está a informação que a Gillian McAllister
É autora de 8 romances best-seller do Sunday Times e do New York Times. Tá bom. Bom, vamos dar uma olhada então na revista. Lá sim que deve ter mais informações a respeito se essa história é um puro thriller ou tem elementos sim de ficção científica. E olha, mais uma vez, a variação dos elementos gráficos está interessante por aqui. De novo, aquela aparência de ser uma casinha de cuco, de relógio cuco, ou então até de uma casinha de pássaros, assim, numa área campestre, pode ser também, né? Mas de qualquer forma, a composição aqui também é interessante. Pena que eles não anotaram quem foi que fez o projeto gráfico, né? Se bem que sim, a informação aqui dentro da revista. Mas de qualquer forma, o que temos aqui na capa está muito bacana, gostei muito. Vamos rodar aqui e ir atrás da frase destacada, que é, olha só, de William Faulkner: o passado nunca está morto, nem sequer é passado. Olha que frase bacana, com pouquíssimas palavras. Você não precisa realmente ficar maravilhado com as pessoas, os autores que realmente sabem fazer boas frases. De qualquer forma, vamos à cartinha ao leitor. Olá, Tagger! Em um piscar de olhos, é novembro novamente. O tempo passa. No final das contas, é a entidade do tempo que rege as nossas vidas. A gente entende a forma como o tempo funciona e acredita que, para tudo, tem hora. Mas se o tempo começar a andar ao contrário, imagine que você é a mãe de um menino de 18 anos. Menino de 18 anos. Tá bom, é meia-noite de Halloween, você está na cozinha, esperando seu filho retornar para casa. E, aliás, ele já está atrasado. Pela janela, você o vê se aproximar, mas sem nenhum motivo aparente, seu filho comete um crime. Eita! História meio complicada, hein? É assim que a história de Lugar Errado, Hora Errado começa. Depois da detenção do filho pela polícia, Jane adormece incrédula, mas quando ela acorda o dia seguinte, na verdade, o dia anterior. Ah, então um esquema manjado, né, de história que fica se repetindo ad náusea até você resolver seus problemas pessoais. O crime ainda não aconteceu. Será que ainda há chances de impedi-lo? Bacana, eu gosto, na verdade, de histórias assim. Para ampliar a experiência do mês, você encontrará nas próximas páginas um texto introdutório sobre o livro. Além disso, entrevistamos a autora para conhecer o seu processo criativo e trouxemos uma conversa entre um cientista e um professor de literatura sobre viagem no tempo. Olha só que coisa bacana, boa leitura. Logo em seguida já temos as tradicionais sessões da revista, como as ilustrações dos colaboradores do mês, o sumário, que não serve para nada, e depois aquelas churumelas. Playlist para você ficar ouvindo música em determinados pontos da história. Em seguida, detalhamento do projeto gráfico e também do mimo do mês, mas eu não olho porque eu não quero ser influenciado naquela notinha que eu atribuo lá no final do vídeo, lembram? Vamos ver se a gente combina com a avaliação. E a revista segue com frases motivacionais de publicações ou de escritoras. E é o que temos por aqui. Frisa o vídeo aí para você ver ou ficar mais interessado na história. Eu já tô, eu acho que já me comprou com certeza. Pelo menos o começo, a sinopse em si. Falando nela, temos outra aqui que eu não vou ler porque sempre costuma ser algo repetitivo, mas dá uma frisada no vídeo que você vai, talvez tenha alguma informação nova por aí. Mas enfim, vamos ao primeiro artigo. E se você pudesse voltar no tempo e mudar o presente? Um texto da Deborah Sander. O passado é um prólogo. Elaborou o dramaturgo William Shakespeare. Pois é, um cara que sabia fazer boas frases, né? Sempre falando nisso, né? Logo em seguida temos entrevista com a autora Gillian McAllister, bacana, sempre interessante, temos entrevistas por aqui. E depois, logo em seguida, já temos aquele artigo interessante, né? Entre o cientista e um professor de literatura. Temos o Simon John James, que é o escritor, falando, conversando, entrevistando Richard Bowell, o cientista. Bacana isso, gostei. Aliás, está apontado aqui que é um artigo que foi coletado da The Conversation em 23 de maio de 2017, certo? Bacana, uma entrevista um pouquinho longa, e aí a revistinha já acaba com dicas do que teremos em dezembro e também em janeiro.
vamos mostrar de novo, mais uma vez, do que se trata já direto no detalhe. E sim, vocês podem perceber que é um chaveiro, mas um chaveiro cheio de charme, porque temos aqui uma máquina de escrever. Quem lembra disso, hein? Eu usei, hein? Eu sou do tempo que ainda se usava máquina de escrever. Eu sou da época, na verdade, da transição da máquina de escrever para os computadores, para o Word, para as impressoras. Eita, nós! É bom ser velho, hein? Bom, falando de novo, né? O chaveiro tem uma máquina de escrever sobre alguns livros. Pois é uma peça muito interessante, eu gostei bastante de ter recebido isso. Lá no outro vídeo vocês podem perceber a minha empolgação. E temos aqui um texto atrás, deixa eu ler novamente. Imagine que um padre paraibano invente um equipamento revolucionário. Ele apresenta sua invenção em uma feira e é premiado com uma medalha de ouro com a efígie de Dom Pedro II. Essa é uma parte do passado peculiar de um objeto que transformou a forma de contar histórias no Brasil, a máquina de escrever. Outros detalhes sobre essa passagem você encontra no vídeo do Mimo no aplicativo da TAG. O Mimo desse mês homenageia este episódio de novembro de 1861 há 162 anos, servindo como enfeite nas árvores de Natal, para os entusiastas da data ou como um chaveiro literário. Esperamos que assim como a máquina de escrever, o objeto que você recebe agora também participe de histórias incríveis. Pois é, também tinha esquecido de novo, né? Isso aqui também é um belo pingente de árvore de Natal. Funciona. É pesadinho, né? Para uma árvore, tem que ser aquela árvore mais parruda, né? Mas de qualquer forma, eu gostei bastante aqui deste mimo. E bom, aqui está o apanhado geral do que tivemos aqui no kit de novembro de 2023. E sim, chegou a hora de fazer aquela avaliação e vamos ver se todo mundo concorda comigo. E aliás, pessoal, não se esqueça, eu estou fazendo apenas a avaliação dos elementos gráficos. Não tem nada a ver com a história, embora eu tenha gostado bastante, né, do aspecto geral do que propõe a narrativa. Não é isso que eu estou avaliando. Apenas os elementos gráficos. Se tudo isso aqui é bacana, bonito e faz com que a gente se interesse em adquirir a próxima caixa. Mesmo que, né, já tenha feito a assinatura anual, mas se você perde interesse, mesmo uma coisa que você já pagou, você fala quando chega a caixa, né, do mês seguinte, e mais outra caixa daquelas coisas insossas. Isso pode acontecer. Por isso que é importante os aspectos visuais e gráficos analisados aqui. E falando então neles, gostei bastante dos elementos aqui da tag Inertus. De novo, lembrando, é tudo numa simplicidade gritante. Não tem uma certa elegância, uma certa sofisticação gráfica, mas mesmo assim tudo tem uma boa sacada. Pena que realmente eu não encontrei, pelo menos ali no expediente do livro, indicação de quem fez a arte gráfica, né? Mas com certeza lá naquela parte da revistinha onde fala do projeto gráfico, tá detalhado quem foi que fez, mas eu gosto de pular porque eu não gosto de ser influenciado, porque às vezes lá naquele texto eles explicam qual é o conceito, e você já sabendo o conceito, você fala, nossa, que bem sacado, que coisa sensacional. Não, a gente tem que sacar as coisas por nós mesmos, sempre, para tudo, a gente tem que usar a nossa cachola para a gente decidir o que a gente pensa a respeito das coisas, não é? É. Enfim, eu gostei então bastante dos elementos. O estojo bem bacana, simples, aquele fundo rosa meio salmão, com os ponteiros do relógio, que, como eu disse, numa primeira análise você talvez não entenda direito do que se trata, mas depois quando você saca, fala, talvez a história seja a respeito disso. Depois, a capa do livro também sensacional, com aquele fundo roxo, começando a trabalhar o elemento ali, talvez da casinha do cuco, pode ser, e ainda mais na capa da revistinha. E mesmo o marcador de página, que sempre é aquela simplicidade, ele colabora também com um conjunto que eu achei muito bom. E sim, o que vale também na avaliação é o mimo da vez. E ele é o mimo genérico, ele não está especificado com a história da vez. Eu até comentei isso na abertura da parte azul da caixa. Mas se você pensar que aqui foi uma grande invenção, uma máquina de escrever, ela não deixa também de ser uma máquina do tempo, né? Quem sabe, opa, será que eu deduzi a história? Quem sabe, né? Mas enfim, deixa eu ficar quieto. A gente precisa ler essa história, porque eu gostei, com certeza eu vou colocar ela na fila de leitura, mas na frente de muitos outros livros que já apareceram aqui na tag Inertus. Enfim, gostei muito do conjunto desse mês e é por isso que para ele, novembro de 2023, eu atribuo o quê? A nota máxima, 5
asteriscos. Eu gostei bastante. Não importa que é simples, mas precisa ser funcional com a história da vez, que já venda o produto assim que a gente bate o olho pela primeira vez. Funcionou no estojo, funcionou na capa do livro, funcionou também na capa da revistinha. Perfeito. Então, nota 5. Essa é a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Vocês concordam comigo? Coloquem aí nos comentários do vídeo e vamos já combinar que dezembro está chegando e a gente sempre já meio que sabe o que vem nas caixas. Pode vir uma agenda, um calendário, um planner ou alguma coisita. Bom, esse mês veio uma coisa também típica de Ano Novo e Natal, melhor dizendo, né? Mas que aí sim eu gosto, porque é um belo de um bibelô para a nossa árvore de Natal. De qualquer forma, assim, está aprovado esse mês e vamos esperar então os finalmente aqui de 2023, nas edições de dezembro, que eu espero chegue antes de dezembro começar, para eu poder fazer a gravação dos vídeos e os vídeos serem postados antes, quem sabe, do Natal. Porque às vezes tem atraso aqui na transportadora e estraga todo o meu Paranauê. Enfim, bom pessoal, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas, desse lado dicas de outros unboxings que já aconteceram aqui nesse ano da tag Inéditos, a caixinha laranja. E tchau!